Imagina dois samurais, um torneio bizarro. Um samurai é cego e o outro samurai é um samurai sem braço. Ah, peraí, eles vão lutar? Eles vão lutar. Na verdade, essa história aqui se passa nesse mangá do Pipoca Nankin que a gente recebeu, chamado Shigurui. Ele é uma obra escrita, adaptada de um livro do Noroi Nanjo. É uma obra do Takayuki Kamaguchi. Tá na edição 1, né? Essa é a primeira edição, vão ser 10 volumes. Cada volume vem com uma sobrecapa. Se vocês verem, tem uma sobrecapa. E vem com umas coisinhas legais também. Aqui, ó. Gosto item, de extras. O marcador. Vai ser meu. Ó. E essa história basicamente se passa no Japão, lá no século XVII, no início da era Kanei. Essa época aqui foi uma época de muita mudança para o Japão, principalmente na estrutura social, é onde a cultura do Japão ela foi reforçada. Um período que foi tomado pela família Tokugawa, onde eles eram os líderes do país. E a gente encontra, nesse momento, uma história que é muito interessante, porque se passa nesse castelo, que é um castelo sagrado, onde acontece um torneio. Só se passa nesse período, porém são personagens fictícios. São personagens que são... Aqui, ó, eu vou tirar até a capa aqui, ó, porque aqui na frente a gente tem os personagens. A gente tem esses dois rapazes aqui. Ah, são rapazes? Isso, são rapazes. Eu vou tampar o bumbum deles. Você tem... O nome dele é Fujiki, esse daqui. Eu acho que é esse. E um mais com os traços mais femininos é o Hirako. Essa primeira edição vai contar um pouco do passado deles. Ela começa nesse torneio bizarro. E no começo do torneio tem uma coisa muito interessante, Pan. É quando você vê um personagem, ele é um samurai, ele se apresenta o líder dele, né? Comete um seppuku. Faz parte da cultura dos samurais, que é cometer uma espécie de auto-sacrifício de honra. Cortar a barriga, sim, e deixar as entranhas escorrerem. Exato. E dessa forma, ele demonstra pro mestre dele que aquilo dali não vai ser uma coisa legal. Vai espalhar sangue e vai corromper esse território sagrado que é o castelo. Esse mestre desse castelo, ele é um cara que muito provavelmente é um psicopata. E ele adora derramamento de sangue. Então ele não liga, então, de derramar no solo sagrado. Então pra ele... Mas pra todo mundo, em um contexto histórico e cultural, isso é um desrespeito. Entendi. Então pra todos eles ali é algo muito ruim. E essa história, assim, tem os lados dos mocinhos? Como é que é, assim? Só pra poder entender. Então, uma coisa muito interessante em Shigurui, né? Você vai conhecer toda uma estrutura ali que vem das casas, os locais onde os personagens aprendem a luta com a espada, e você tem passado. Ele vai pro passado. Quando são apresentados dois personagens, um que é maneta e o outro que é cego, porque no momento em que eles vão lutar, a história vai pro passado, onde a gente vai conhecer um pouquinho do Fujiki e um pouco do Hirako. O Hirako, ele vai até o templo onde o Fujiki é treinado, e lá nesse templo ele desafia. E quando você desafia um templo, você tem que lutar contra o líder daquele templo, daquela escola. O Fujiki chega a desafiar ele derrota o Fujiki, só que ele acaba perdendo pro mestre dessa escola. E no momento em que ele perde pro mestre dessa escola, ele pede para que seja aceito nessa escola e comece o seu treinamento. E o Fujiki e o Hirako, eles passam a ser amigos. Eles começam a fazer missões juntos, e eles são os melhores da turma, porque o Hirako tem uma técnica secreta que ele aprendeu na escola antiga dele, e isso destaca ele dos outros. É uma história que você vai entendendo o lado dos dois. Como amigos, né? No começo você tem eles como amigos, e aí o Fujiki é um cara, assim, que você pensa, pô, esse cara é honrado, parece que esse é o protagonista. Mas aí no momento em que você vê o Hirako entrando com toda aquela marra e tudo mais, você vê que o Hirako começa a ser meio que humilhado por essa escola e pelas pessoas que estão nela. Ah, entendi. Inclusive pelo outro que parecia ser honrado, né? Exato. E aí você começa a ficar mais pro lado do Hirako. No momento que você começa a ver como as mulheres são tratadas, não fica nem de um lado nem do outro. Ainda mais nessa época aí que mulher não tinha voz, espaço, não tinha espaço pra nada. Então isso é retratado nesse mangá. Isso não é só retratado, como é o que faz você se distanciar um pouco dos personagens. Até o próprio Hirako, ele usa mulheres pra poder trazer esse ego dele, essa questão superior que ele quer mostrar. Entendeu? Que babaca. Esses dois são os melhores alunos, eles eram amigos, talvez vão se tornar rivais, e esse torneio é no futuro, né? Vocês vão ver no início o torneio, e logo depois, no segundo capítulo, se eu não me engano, ele já muda pro passado. Já era essa condição, sabe, de não ter o braço e... Então, quando você volta pro passado, você percebe que eles são pessoas sem deficiência nenhuma. Então, você vai encarar essa situação
essa história para tentar entender como aconteceu. Entendi. Como que ficaram quebrados dessa forma. E não é só aí. isso. No início da história, mostra eles usando as técnicas. E eles adaptaram o corpo para poder usar técnicas com a espada. Então, até o final da história, a gente não sabe quem venceu. Por isso que vão ser 10 edições, né? E nessas 10 edições, provavelmente tem outros personagens. Não é só o Iraku Fujiki. Tem mais algum personagem nessa história assim que se destaca, além dos dois? Eu destaco o mestre da escola deles. Ele é um cara insano, porque ele tá muito velho e ele fica grande parte do tempo dele sem saber o que tá fazendo. E aí tem um momento específico, ele sabe o que ele faz, ele aplica uma técnica para poder testar a pessoa que vai aderir à escola. Esse mangá ele é mais na pegada assim, pra quem gosta de fantasia sombria mesmo. Vai curtir? Como é que é? Então, o mangá, ele tem um aspecto muito pesado, principalmente nas suas técnicas de fantasia, um fantasioso mais pé no chão, né? Ah, mais pé no chão. Isso. E tem algumas histórias interessantes, porque ele é uma narrativa que vai contar a história dos dois personagens, mas também ele traz umas questões de mitológica. Por exemplo, tem um momento, que não é bem um spoiler, mas eles encontram uma pedra no meio do caminho em que eles estão atravessando. No meio desse caminho tem uma história relacionada à pedra, de que uma mulher foi passar por ali e um samurai apareceu e viu que ela estava sentindo dor porque ela estava tendo parto, ela era uma mulher grávida. Caramba! E aí no momento em que tenta ajudar ela, ele é possuído por um espírito maligno e ele acaba tirando a vida dela. Então, quando esses dois guerreiros eles passam por esse caminho, a pedra meio que marca ali os sons bizarros que aquela mulher fez quando estava perdendo a vida. Como você disse que é um mangá histórico, ele contextualiza isso? Por exemplo, eu que não conheço muito desse fato histórico, eu vou conseguir compreender como é que é? Então, ele já contextualiza no começo que existe a Era Kanei. Em seguida, ele vai te dando alguns detalhes sobre a estrutura dessa sociedade. Como, por exemplo, casas de banho. Tem um detalhe aqui interessante, que ele fala que as casas de banho naquela época eram utilizadas por mulheres e homens. Não tinha separação. Ah, legal. Isso é um contexto histórico da época. E tem algumas coisas que vão aparecer ali para te explicar. Ah, nessa época o shogunato agia dessa forma. Nessa época existia uma tradição específica. Então você vai entender isso durante a história. Eu queria saber do traço. O que você achou dos desenhos? São interessantes? Como é que é? Como foi ler esse mangá? Então, uma coisa muito legal que eu achei é que o traço é muito bem feito. Tem vários rachuras. Ele é todo cheio de sombras. E os quadros são muito bem detalhados. A vestimenta dos personagens é bem feita. Provavelmente segue os padrões da época. E também o final dele, caso você que não conhece muito ou queira conhecer mais sobre a cultura japonesa dessa época, tem um glossário que é feito pela Camila Midori, pelo Diego Doqueiro, então você vai poder tirar suas dúvidas, né? Ah, legal! E eu acho que vale muito a pena, tá? Eu tô curioso pra saber porque o final já deixa um cliffhanger, Boa! Já te dá, assim, um ponto de, aconteceu isso e parece que não foi uma coisa muito boa, né? Aqui, esse mangá, ele historicamente é um clássico, é como o Vagabond, que é um exemplo muito bom também. E aproveitando que a gente já tem outras histórias aqui no canal, inclusive de mangás, a gente pode até indicar algumas, né? Tem daquele mangá também que traz um pouco da história da cultura japonesa, Kabuki. A gente tem o Kabuki, que traz um pouco da história do teatro japonês, né? E também... As questões de gênero também são discutidos nisso. Tem vídeo aqui no canal. A gente vai deixar aí na descrição. O Berserk que eu ainda tô engatinhando na história, né? A Pan começou a ler Berserk e a gente tá fazendo vídeos da experiência dela com Berserk. Então, se você quiser ver, a gente vai deixar aqui nos comentários. Nem tô aparecendo porque eu tô traumatizada, gente. Então, se vocês gostaram, a gente vai deixar um link aí pra que vocês possam adquirir pelo link. Eu acho que todo mundo que lê isso daqui vai se impressionar. Principalmente, não só pela questão visual, mas também pela história, que eu acho que foi por um caminho que eu não esperava. Ah, legal. Eu tô doida pra ler também. Só tem que colocar na lista ali, né? Porque, meu Deus, gente. A Pan em breve vai trazer mais um mangá. Não é um mangá, é um quadrinho. É um quadrinho que eu estou lendo também de Dark Fantasy que vocês vão curtir. E, gente, eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Até lá! Tchau!